Reunião sobre a crise de reassentamento da rodovia Miguel Melhado Campos cobra respostas do Departamento de Estradas de Rodagem. Câmara celebra os aniversariantes de dezembro na última edição do programa Câmara Integrada de 2025. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente participa da primeira parte da reunião ordinária de número 76. Olá, meio-dia e 25, começa agora a edição do Câmara Notícia desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. E você de casa, participe com a gente, mande a sua sugestão ou a sua opinião aqui para a redação da TV Câmara Campinas através do WhatsApp. Anote aí, 19 978293776. Se você preferir, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você já entra em contato direto com a gente. E a gente abre a edição de hoje dando uma notícia a respeito dos efeitos da chuva de ontem. Olha, a Prefeitura fecha parques e bosques após o acumulado de chuvas acima de 80 milímetros em 72 horas. A notícia veio agora há pouco e a medida será reavaliada daqui 24 horas. Então, a Prefeitura fechou os 25 parques e bosques municipais na manhã desta quarta-feira. Campinas está em estado de atenção de acordo com o Sistema Integrado da Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, com um acumulado de 107,8 milímetros de chuvas em 72 horas. Então, essa medida vale para os 25 parques e a gente lembra que todos eles você pode conferir lá no site da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br. Então, toda vez que a Prefeitura que nós tivermos em Campinas acima de 80 milímetros de chuva, essa medida será tomada por parte da Prefeitura de acordo com um decreto que foi aí publicado no ano passado. A Casa da Sopa está com uma campanha para realizar a festa de Natal da entidade. A tradição que se repete há 24 anos e, por isso, precisa da sua ajuda e a dona Benedita deixa um recado. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a todos que estão colaborando com a festa de Natal, que ainda está muito pouca coisa que está chegando. E a gente está preocupado, porque daí nunca faltou, né? E eu tenho certeza que esse ano não vai faltar também. Quem puder colaborar com a festa deles e quem puder trazer as doações até aqui na Casa da Sopa, porque a gente está sem dinheiro para combustível, para estar retirando doação. Estamos dependendo de favor. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos. Fica aí, então, o convite da dona Benedita e quem tiver alguma doação pode levar pessoalmente até lá. Agora nós vamos falar das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, começando pelo Câmara Integrada. Pois nesta terça-feira nós tivemos a última edição do programa que celebrou os aniversariantes do mês de dezembro. A galeria dos ex-vereadores da Câmara Municipal de Campinas foi palco da última edição do programa Câmara Integrada. Os 28 aniversariantes do mês de dezembro foram recepcionados com um café da manhã especial. A iniciativa organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara tem o objetivo de reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais saudável e positivo na Casa de Leis. É o último do ano, a gente fez aqui nesse espaço por causa da chuva, o ambiente lá que é maior, mais amplo, mas é aberto, então ficou mais aconchegante inclusive, né? E está sendo, na verdade, um Câmara Integrada especial, exatamente por marcar o final do ano, o final dos trabalhos, e já tem também um pouco, a gente vem com esse ambiente natalino, né, que contagia, que mexe com os corações, mas eu fico muito feliz de ver assim o brilho nos olhos dos servidores. É uma forma da Câmara reconhecer a importância de cada um, do papel de cada um, né?
como trabalhador e como pessoa humana. Entre os aniversariantes presentes na comemoração estava o vereador Rubens Gás. A integração aqui, a interação que a gente vê na Câmara Municipal de Campinas é algo que a gente tem que repassar para todos os cantos, para as pessoas entenderem que é exatamente isso. Através da fraternidade, da união, é que as coisas acontecem. A produção só vem através disso. E realmente é um mês até do meu aniversário, dia 25 de dezembro, e ver toda essa alegria, toda essa simpatia que envolve todo mundo. É muito lindo e que Deus abençoe cada um e que nós possamos ter um Natal com muito repleto de muita felicidade, muita paz e saúde. Aniversariante do mês, o procurador da Câmara, o Wellington, está no seu segundo ano participando do Câmara Integrada. Ele afirma que o programa contribui para a melhoria do clima no ambiente de trabalho. Eu batalhei tanto para passar em um concurso, poder estar aqui, né? Que poder comemorar com todo o pessoal do Legislativo aqui, os servidores, colegas, né, vereadores também, é uma grande honra para mim. Então, para mim é muito especial essa data. As duas servidoras, Viviane e Cecília, ambas aniversariantes do mês, entendem que o programa valoriza as pessoas. Eu acho gostoso, porque a gente acaba tendo contato com outros setores também, conversando com outros setores, então eu acho que é uma iniciativa muito legal da presidência, da casa. É muito gostoso, né? Porque aproxima as pessoas, é uma integração, né? Todo mundo participa. É gostoso essa confraternização. No dia a dia a gente não tem contato com todos os setores, né? E daí hoje é uma oportunidade da gente se ver, trocar uma conversa, parabenizar os aniversariantes. E esse é o objetivo, fazer essa integração, né? Essa socialização, esse clima descontraído. Aí o pessoal sai daqui animado, revigorado para pegar no batente lá, né? E dar o seu melhor para a Câmara e para a cidade de Campinas. Então, eu acho que valorizar a pessoa do servidor, seja ele efetivo, comissionado ou terceirizado, é só uma forma da gente falar que você é importante para a Câmara e nosso muito obrigado por tudo que você faz por nós e pedir a Deus, obviamente, para que abençoe os aniversariantes, os amigos dos aniversariantes e as famílias e que todos tenham um Feliz Natal. É isso aí, agora a gente vai dar mais notícias porque hoje à noite tem reunião ordinária. Por isso nós vamos direto, olha, para o site do Legislativo Campineiro, que eu vou já pedir aqui na minha tela, que ele seja conectado aqui para que a gente possa mostrar para o pessoal sobre a votação. Olha, entrou a foto da notícia, agora sim, vai entrar o site. Então, hoje, a Câmara vota em definitivo na 77ª reunião ordinária, a partir das 6 horas da tarde, a segunda discussão do orçamento de 2026. Segundo o texto, o orçamento, olha, está em 11,7 bilhões de reais, somando a administração direta e indireta. E a gente lembra que, olha, destaques para a área da educação, com 2,64 bilhões de reais, divididos entre a Secretaria e também a FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. Na sequência, vem a saúde, que inclui a Rede Mário Gatti, com 2,36 bilhões de reais em investimentos para o ano de 2026. A pauta completa você pode conferir lá no site. Hoje são 8 itens que devem ser discutidos a partir das 6 horas da tarde. A gente vai agora para uma outra notícia. Eu vou pedir para você prestar atenção porque, olha, a gente tem antes, 3 horas da tarde, uma outra reunião que é a da Comissão de Constituição e Legalidade, que analisa projeto que prevê a obrigatoriedade do uso de focinheiras em cães de grande porte. Vamos ao site novamente? Olha só. A comissão analisa hoje 5 projetos, então a partir de 3 horas da tarde, a gente lembra que essa comissão, ela é a primeira que analisa 90% ou mais ainda dos projetos da casa. Ela analisa hoje, dentre os projetos, um substitutivo total sugerido pelo vereador Roberto Alves ao projeto de autoria do vereador Otto Alejandro, que prevê essa obrigatoriedade. O objetivo é reforçar a segurança em vias, praças, parques, feiras e demais locais de livre acesso. A gente lembra que tanto a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade
quanto à reunião ordinária são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas. Vamos a mais notícias, porque a Câmara cedia o lançamento do Fórum do Brasil na região metropolitana. Confira. O Fórum do Brasil na região metropolitana de Campinas foi lançado oficialmente. Trata-se de um movimento nacional de articulação política e social, que tem como líder da RMC o vereador Nelson Ossiri. Segundo o parlamentar, a missão é coordenar ações, promover debates e ampliar a presença do movimento em toda a metrópole. Hoje não estamos apenas iniciando um evento. Hoje estamos inaugurando um movimento de cidadãos que compreendem que o Brasil só será verdadeiramente livre, justo e forte quando seus filhos se levantarem com coragem para defender aquilo que é sagrado: a família, a fé, a liberdade, a verdade e os valores que construíram a nossa nação. O vereador destaca também que o movimento reúne lideranças conservadoras comprometidas com a família, a liberdade e os valores cristãos. Só há duas escolhas: ou nos calamos ou nos levantamos. E hoje aqui, neste plenário, nós declaramos ao Brasil e ao mundo que nós escolhemos nos levantar. A região metropolitana de Campinas é uma das mais potentes do país. É polo econômico, acadêmico, tecnológico e cultural. É uma região que produz, que gera emprego, que sustenta e que influencia. E exatamente por isso, ela tem uma responsabilidade ainda maior: ser referência na defesa dos valores que sustentam a civilização brasileira. O lançamento do Fórum do Brasil na região metropolitana de Campinas não é casual, é estratégico, é simbólico e é necessário. Também participou do evento o Padre Kelmon, que é o fundador e presidente nacional do Fórum do Brasil. A semente do Fórum do Brasil já está além fronteiras. Nós estamos presentes no Peru, nós estamos presentes no Equador e nós já estamos construindo na Bolívia e na Colômbia. Se Deus quiser, vamos semear esta boa semente em todos os países da América Latina, através da Igreja. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente participa da primeira parte da reunião ordinária de número 76. Primeira parte da 76ª reunião ordinária debate sobre arborização urbana e as atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O encontro reuniu especialistas e representantes da sociedade civil. Qual que é o papel essencial do Conselho de Meio Ambiente? É o controle social da política pública. Esse é o objetivo da criação dos Conselhos de Meio Ambiente. Em todo o país, né, dos conselhos populares, dos conselhos de política pública, de um modo geral. Então, a gente tem um conselho que ele é paritário. Então, a gente tem hoje 30 conselheiros no Conselho de Meio Ambiente. Na verdade, somos um total de 90, porque tem suplentes e segundos suplentes, né, ainda tem entidades suplentes. Então, assim, a gente é um grupo muito grande de cidadãos, tanto do setor público, quanto do setor da sociedade civil, das organizações da sociedade civil. Então, esse é o papel do Conselho. Outro ponto discutido foi em relação às quedas e podas de árvores. Buscando um pouco os fatos em torno da questão da arborização urbana, eu tentei aqui também levantar algumas informações de tudo que a gente já trabalhou. Eu não tenho nem dúvida de que o CONDEMA ele é um dos grandes protagonistas nessa questão da arborização. Eu acho que isso ficou muito claro e muito evidenciado quando a gente teve, infelizmente, as quedas das árvores do bosque do Taquaral, né, que acarretaram aí a morte de 2 pessoas. E o CONDEMA teve uma atuação muito enfática junto com as entidades. A Resgate é uma entidade que tem atuado de forma muito firme nisso.
E então o CONDEMA ganhou, acho que naquele momento, uma grande importância nesse assunto. Durante a reunião, foi comentado sobre Campinas ter sido referência nacional em arborização urbana. E foi perguntado ao presidente da reunião qual política pública se torna prioritária e com qual urgência. A gente tem acompanhado uma verdadeira disputa entre o Conselho, que tem a representação do governo também, mas tem a representação da sociedade civil. Hoje, quem preside o CONDEMA é um representante da sociedade civil, que teve que, por mandado de segurança, né, conseguir chegar a ocupar essa cadeira, porque a votação foi por um voto e a prefeitura não dava posse ao presidente, né? E aí a gente viu uma sucessão de outros problemas, né? A necessidade, inclusive, de uma resolução do CONDEMA, a resolução número 3 de 2025, que era muito específica sobre a questão de evitar a poda das raízes das árvores, que foi questionada judicialmente pela prefeitura. Então, assim, a gente vê uma situação muito grave com relação à arborização urbana na cidade. As árvores estão sendo, sim, suprimidas. A gente não consegue ter uma prática da prefeitura que acolha pareceres que são contrários aos pareceres, aos laudos que são apresentados pela prefeitura. Então tem que ter uma mudança aí na questão de como, à medida que há uma denúncia de que está sendo cortada uma árvore saudável, que a prefeitura possa rever essa posição. Agora nós vamos falar de homenagens da Câmara com as honrarias. O vereador Dr. Ianco entrega 3 diplomas de mérito a destaques nas áreas de gastronomia, ação social e esporte. A Câmara Municipal de Campinas realizou a entrega de 3 diplomas de mérito por iniciativa do vereador Dr. Ianco. As homenagens destacam trajetórias marcadas por tradição, impacto social e contribuição para o desenvolvimento da cidade nas áreas de gastronomia, ação social e esporte. É com grande honra e alegria que ocupo essa tribuna para prestar uma homenagem mais do que merecida a 3 grandes personalidades na nossa cidade. Cada uma delas referencia absolutamente a sua atuação. Hoje, celebramos a entrega dos diplomas de mérito esportivo, mérito gastronômico e mérito de mulher de ação. Reconhecimentos que simbolizam não apenas o talento, mas o impacto real e transformador que cada um dos homenageados e nossa homenageada exercem na sociedade campineira. São trajetórias distintas, mas unidas por um mesmo fio condutor: o compromisso inabalável com a excelência, a dedicação diária e a contribuição concreta para o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico de Campinas. Foram homenageados a Galeria Pasta e Galo, com diploma de mérito gastronômico. Também Estela Nani, com diploma de mérito Mulher de Ação Dorcelina de Oliveira Folador, e Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, com diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. São 36 anos, vereador, que se passam da data que eu chego aqui em Campinas. Estudante que venho para fazer minha faculdade de Educação Física. Então, me sinto bastante campineiro. Tenho 54 anos, né? Se passaram aí 2/3 da minha vida, eu passei em Campinas. Então, estou muito feliz de estar aqui recebendo esse prêmio. Queria primeiro falar que eu estou muito honrada de receber esse diploma. Falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, né? Dizem que quando uma mulher recebe uma homenagem, ela não recebe sozinha, né? Ela recebe com todas as mulheres que compartilham de toda a experiência que a gente passa. E todas as reuniões, incluindo as solenidades que são transmitidas pela TV Câmara Campinas, você pode conferir na íntegra no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Você entra lá nas nossas playlists e confere tudo. Presidente da Câmara e vereadores se reúnem com moradores do Jardim Campo Belo, que cobram respostas do Departamento de Estradas e Rodagem sobre a situação das famílias impactadas pela duplicação da rodovia Miguel Meliado.
A reunião contou com moradores e comerciantes locais da região do Campo Belo, no entorno do aeroporto de Viracopos, representantes da OAB, da Secretaria Municipal de Habitação e autoridades da Câmara Municipal de Campinas. O ponto central é a situação das famílias que foram removidas de suas casas e tantas outras que estão sendo ameaçadas para saírem do local para a continuidade da obra de duplicação da rodovia Engenheiro Miguel Melhado Campos, que teve início em 2022 e que lutam agora para que o que foi prometido seja cumprido. A previsão de conclusão, que era de 2 anos, já foi postergada para dezembro deste ano. 3 embargos foram feitos, o mais recente em março de 2024. Eles falam que eu não tenho direito de procurar outro lugar. Agora está vindo a ciclovia, né? Eles estão coagindo a gente, estão querendo que a gente saia de qualquer jeito, sem dar soluções. A gente liga, eles não atendem, a gente manda mensagem, eles não respondem, nem nada mais. Eu tenho um comércio, eu comecei a construir, simplesmente falaram que a DR construiu em área inadequada, que não era apropriada para a gente ali. Aí eles foram e derrubaram o meu comércio, a minha obra. Estava já caminho andado, eles foram, derrubaram. Até agora o Flávio não me ressarceu com outro terreno, simplesmente não tem mais terreno para a gente. O material que eu construí, eu perdi tanto o material quanto a mão de obra e eles não dão resposta, né? Não falam nada. A gente não tem resposta sobre nada ainda. Eu sou representante, né, do meu pai. Ele foi um dos primeiros habitantes, né, que fundou a Feira do Rolo, né, o Zé do Coco, que é conhecido, né? Ele tem quase 35 anos que ele está na Miguel Melhados, né? A obra afetou muito, né? Afetou muito a gente, que é o nosso patrimônio, né? O coco que a gente trabalha é um patrimônio da gente, mas agora você vê esse patrimônio do jeito que está, desmoronando, vamos se dizer, né? É muito triste, né? Porque a gente lutou por isso, né? Mesmo como a DR fala que foi ilegal, né? No local onde a gente estava, né? Por ser a Miguel Melhado, uma rodovia, mas foi dali que a gente tirou nosso sustento, sabe? Foi dali que a gente conseguiu tudo que a gente tem hoje. E agora a gente tem 2 pontos que ainda está na rodovia, estamos sendo pressionados para tirar os 2 pontos que estão ainda no local, que a gente não tiramos justamente porque não recebemos o que prometeram. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, e os parlamentares colocaram o legislativo à disposição da comunidade nessa luta e falaram dos próximos passos. Desde que eu iniciou essa obra aqui da duplicação da Miguel Melhado, vários vereadores têm tentado intermediar para minimizar os problemas e os impactos que a obra vem causando, principalmente em relação às famílias. Recentemente nós recebemos uma comissão de moradores que ainda não foram contemplados, junto com o advogado Dr. Gondolfo, pedindo para que a presidência, em nome da Câmara, intermediasse uma reunião. Nós fizemos um convite para as várias entidades, DR, Defensoria, CDHU, né, para poder sentar e ver se a gente consegue chegar a um bom termo, né, e finalizar essa questão. A reunião hoje foi para discutir isso. Nós vamos dar continuidade a isso, porque infelizmente não houve representação desses órgãos. E nós vamos solicitar uma reunião, tentar ir a São Paulo para ver se conversa com eles. Mas a Câmara, com os vereadores aqui presentes, estão dispostos a ajudar a população. Este fato em si, a duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, que ficou alijado, né? Ou seja, o DR da cidade de Campinas deixou que fosse ocupado de forma irregular, agora a rodovia vem acontecendo e os moradores estão cobrando direitos, estão cobrando situações, pendências que o próprio DR assumiu responsabilidade e que não está acontecendo. Então, para nós é muito importante todo o trabalho que vem sendo feito no desenvolvimento da cidade de Campinas, da região do Campo Belo, mas também muito importante o conjunto das pessoas, a reunião, o grupo de pessoas que se reuniram para que possam buscar os seus direitos. Então, é fundamental, acredito que seja um novo passo no sentido de trazer dignidade humana, respeito aos moradores que já existem aqui há mais de 40 anos, e tem que existir esse equilíbrio e nós acreditamos que hoje será um grande passo nesse sentido. A gente acompanha uma situação muito complicada, muito difícil, pessoas que perderam as suas casas, pessoas que perderam os seus comércios,
com a construção da rodovia Miguel Melhado, dessa obra. Isso não pode ficar assim. Essas pessoas estão passando uma necessidade grande, estão sendo atacadas nos seus direitos à moradia, ao trabalho digno. E a gente quer uma posição do DR, do Departamento de Estradas de Rodagem, do Governo do Estado de São Paulo, que a gente esperava que tivesse aqui nessa reunião hoje, tinha confirmado que viria, né? Precisamos também de apoio da Defensoria Pública do Estado, para que a gente possa dar uma dignidade para essas pessoas. É inadmissível que tenhamos famílias pobres sendo retiradas sem uma solução de moradia. Moradia ainda é uma política pública de muita importância, né? Só quem morou em favela, só quem nasceu numa situação de área de risco, sabe, e só quem paga aluguel sabe o quanto isso impacta a vida. Isso dá adoecimento nas famílias, né? Então não dá para a gente ver essa situação e ficarmos quietos. A gente espera que o DR, o governador Tarcísio de Freitas, dê uma resposta alternativa séria, né? Uma resposta que de fato venha corresponder a uma política pública de moradia, que dê casas para essas pessoas que eles estão desalojando. Agora nós vamos falar sobre saúde, porque é hora do nosso quadro semanal Saúde Agora, apresentado por Cassiane Alves. E olha só, um assunto que pode atingir ou você mulher aí em casa, ou você conhece alguém que usa esse procedimento. Fique atento. As unhas em gel têm sido uma tendência de beleza entre mulheres que buscam praticidade. Esse procedimento oferece mais durabilidade, brilho e resistência. Mais recentemente, uma nova resolução da Anvisa proibiu o uso de 2 substâncias químicas usadas nessa esmaltação. E você confere tudo no Saúde Agora. Olá, está no ar mais uma edição do Saúde Agora. Hoje vamos falar sobre unhas de gel. Os procedimentos de alongamento, como as unhas de gel, elas têm ganhado cada vez mais espaço entre as mulheres que buscam aí uma praticidade. Mas, recentemente, uma nova resolução da Anvisa, do dia 29 de outubro, proibiu o uso dessas 2 substâncias químicas usadas em esmaltes em gel. Vamos entender tudo com o Rodrigo Taveira, ele que é coordenador de registro de cosméticos da Anvisa e é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Cassiane. Eu que agradeço a oportunidade. Rodrigo, para a gente iniciar, então, falando um pouquinho sobre esses procedimentos que, claro, tem ganhado realmente bastante aí repercussão, bastante mulheres, vão até o salão em busca dessa praticidade, mas quais são os riscos dessas 2 substâncias, Quais são essas 2 substâncias? Ótimo, Cassiane. Essa é uma informação muito importante da gente estar compartilhando com os ouvintes, com a nossa população. São 2 substâncias que são utilizadas para procedimentos de unha em gel, os alongamentos, ou os esmaltes em gel, que são utilizados também para finalização desses procedimentos. Uma substância é chamada TPO e a outra é DMPT. Elas têm o nome técnico, mas para facilitar, são utilizadas as 2 siglas, TPO e DMPT. O DMPT, foram realizados uma série de estudos sobre essas substâncias, na Europa inicialmente, e constatou-se que o DMPT é uma substância que tem potencial de causar câncer, é uma substância considerada uma substância carcinogênica, é uma substância que tem potencial de causar câncer nos usuários. E o TPO também passou por esse mesmo estudo e identificou-se o potencial de afetar a fertilidade das pessoas que utilizam essa substância com longo prazo. Então, o motivo da proibição foi justamente esse, justamente pelo risco de exposição prolongada dessas substâncias e delas ocasionarem aí esses riscos aos usuários. Perfeitamente. Rodrigo, essas 2 substâncias, elas estão apenas na esmaltação ou existem outros produtos que também podem ser encontrados, essas 2 substâncias, também no mundo, da perfumaria, nessa parte também de hidratantes, ou somente na questão da esmaltação?
Essas duas substâncias, até então, elas eram substâncias permitidas para uso em cosméticos. Tá? Então, teoricamente, qualquer produto cosmético poderia utilizar essa substância. No entanto, como elas são substâncias utilizadas para endurecer, né, o procedimento da unha em gel faz o molde da unha ali, molha ainda e coloca para fazer o endurecimento. Então, essas substâncias elas são comumente utilizadas na indústria para ajudar nesse endurecimento das unhas. Então, a informação que nós temos é que essas substâncias são exclusivas para uso em produtos de unha em gel. Certo, Rodrigo, nesses casos, né, como que o profissional que tem um salão, né, como que ele deve, então, se comportar diante disso, né? A gente sabe que tem um prazo aí para a não fabricação e também a comercialização desses produtos. Como que funciona essa parte mais burocrática nesse sentido? Ótimo, Cassiane. Então, essa substância, a norma da Anvisa foi publicada no dia 3 de novembro. Então, a partir do dia 3 de novembro, as empresas não podem mais regularizar os seus produtos junto à Anvisa e também não podem mais fazer importação desses produtos. No entanto, num prazo de 3 meses, elas estarão ainda aí circulando, né, no território nacional e, ao final dos 3 meses, as empresas terão que fazer o recolhimento desses produtos que contêm essas substâncias. Então, no momento que a gente tem orientado para a população e para os profissionais de beleza que utilizam esses produtos, é que identifiquem no rótulo do produto se contém essa substância ou não. A Anvisa publicou nas últimas semanas algumas informações, tem uma nota no site da Anvisa que esclarece quais são os termos que essas substâncias são utilizadas no rótulo dos produtos. Então, os usuários e os profissionais podem identificar se existe essa substância no rótulo dos produtos ou não, e a recomendação que a gente dá é que substitua por outros produtos que não contêm essa substância. Então, a gente tem recomendado cautela na utilização de produtos que contêm essa substância. Perfeito, Rodrigo. E como que é feito o trabalho de fiscalização, né? Como coordenador aí de registro, né, de cosméticos da Anvisa, como que é feita essa parte da fiscalização nesses estabelecimentos? Vocês fazem uma fiscalização periódica? Como que funciona isso? Ou apenas fica, né, a caráter e a critério do proprietário do estabelecimento de conduzir aí da melhor maneira, né, a retirada desses produtos, né, a serem comercializados? Ótimo. Então, acho que tem duas questões importantes. A primeira é que os estabelecimentos e as indústrias que produzem esses produtos, elas são responsáveis pelo recolhimento desses produtos. Então, a norma da Anvisa determinou que, ao final do prazo de 3 meses, os produtos deverão ser recolhidos pelos responsáveis pelo produto, certo? No entanto, a Anvisa, não só a Anvisa, na verdade, existe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é composto pela Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias do Estado e dos municípios do Brasil. Então, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, findado esse prazo de 3 meses, também poderá promover fiscalização dos estabelecimentos, né, para tentar identificar produtos que, porventura, não tenham sido recolhidos, e aí, obviamente, que os estabelecimentos e as indústrias estarão sujeitas aí às sanções previstas na legislação sanitária. Tá certo, então, Rodrigo. Bom, a gente vai falar um pouquinho também agora sobre essa questão dos profissionais, né? Por exemplo, você comentou sobre essa relação a longo prazo, né, do uso dessa substância nesse produto, nessa esmaltação. Isso também prejudica o profissional, a pessoa que está manuseando? Tem algum critério para que possa ser utilizado, por exemplo, no momento que ele está usando esse produto antes dessa proibição, teria como identificar algo para combater esses riscos? É um risco também para o profissional que faz ali o manuseio desse produto? Perfeito, Cassiane. Essa pergunta também é super importante, porque uma das principais preocupações é justamente com os profissionais que estão em contato com a substância ao longo da sua jornada de trabalho. Claro que para o usuário também é importante, porque a gente sabe que a unha é algo que é semanal, quinzenal, mensal, então existe um uso prolongado também pela população, pelo consumidor. No entanto, a preocupação principal é com o profissional que está dentro do salão de beleza e que diversas vezes ao longo do seu dia está sendo exposto ali a essas substâncias. Então, o que a gente recomenda é a utilização dos procedimentos de proteção, a utilização de máscara, né? Muitas vezes faz ali o lixamento da unha, então pode subir pó, né? E as pessoas podem aspirar. Então, recomenda-se que a profissional tente se proteger com os equipamentos de proteção individual adequados para o tipo da prática.
Perfeito. Rodrigo, eu não sei, né, se essa pergunta ela encaixa assim nessa nossa conversa, mas, por exemplo, é possível a olho nu identificar que existe já algum risco na unha? Por exemplo, a pessoa ela fez esse alongamento depois de um tempo, porque como é de durabilidade, né, permite aí que fique mais tempo. Quando ela retira, é possível perceber já na unha algum efeito dessa substância? Porque a gravidade ela só acontece a longo prazo, né? Quanto tempo seria esse a longo prazo para a pessoa começar a perceber de fato que houve um efeito desse produto, dessa substância? Ótimo. Cassiane, nesse sentido, tendo em vista os possíveis efeitos cancerígenos e efeitos na reprodução, né, das pessoas, não existe nenhum indicativo ali na unha, um indicativo local de que esteja existindo algum problema. Até porque, como a gente comentou, realmente uma questão de um uso prolongado, uma exposição muito prolongada. Então, a gente não consegue chegar a uma conclusão, né, por uma característica da unha, se a pessoa está tendo ou não esse problema. No entanto, como qualquer produto cosmético, né, os consumidores devem estar atentos a alguns sinais. Então, às vezes uma irritação local, às vezes uma vermelhidão, às vezes uma coceira. Então, tem uma série de reações que os produtos cosméticos podem ocasionar, né, nos usuários. Então, os usuários devem estar atentos e identificando qualquer mudança ali no padrão da pele, no padrão da unha, pode fazer uma notificação para a Anvisa, né? Então, existem canais na Anvisa que o próprio consumidor pode informar a Anvisa a ocorrência de uma reação adversa e a Anvisa vai investigar para poder tomar as devidas providências. Tá certo, então, Rodrigo, diante desses casos, né, algumas pessoas, que muita gente, né, muitas mulheres acabam não percebendo muito, né, esses efeitos, acabam também não verificando os rótulos, mas você acredita que é importante também, né, a pessoa, assim, a cliente que vai até o salão, ela também olhar o rótulo, ela prestar atenção também, né, ajudar ali o profissional para identificar se aquele estabelecimento, né, está tendo esse produto ou não, porque é uma maneira também do bem-estar, da qualidade de vida, né, um ali contribuindo com o outro para que nenhuma pessoa seja lesada nesse sentido, né? Excelente, Cassiane. Acho que esse também é um ponto importante da gente aproveitar essa oportunidade para esclarecer. A legislação sanitária brasileira estabelece uma série de regras para a rotulagem dos produtos cosméticos. E é justamente no intuito de fornecer informação qualificada e informação adequada à população. Então, tem uma série de informações, de advertências, de pontos de atenção que o usuário deve ter. Então, a gente recomenda fortemente que, não só para os esmaltes, as unhas em gel, que os consumidores acessem essa informação, mas para todos os produtos cosméticos. E falando especificamente das unhas em gel, como eu falei, existe no site da Anvisa uma nota bastante didática que mostra para qualquer consumidor quais são os termos que o TPO e o DPT são expressos na rotulagem dos produtos. Então, qualquer consumidor, com base nessa nota da Anvisa, pode olhar a rotulagem do produto e identificar se tem alguma dessas duas substâncias ou não, e fazer ali uma conversa com o profissional, solicitar uma mudança, né, solicitar que troque por um outro produto. Perfeito, Rodrigo. Para a gente finalizar, existe algum teste, né, algum tratamento específico para a pessoa saber se ela tem alergia, qual que é a contraindicação, né, de utilizar essa esmaltação em gel? Existe alguma certificação pela Anvisa mesmo, pela vigilância, algum teste que é realizado para a pessoa saber de fato se ela pode usar ou não? Ótimo. Na verdade, Cassiane, não tem alguma coisa específica da Anvisa para isso. No entanto, existe sim, né? E aí a gente recomenda procurar um médico dermatologista para poder fazer os testes de alergia. Então, os cosméticos podem causar diversos tipos de reações e alergias em determinadas pessoas, e a recomendação é que procure um médico dermatologista para poder fazer os testes de alergia, para poder identificar se aquela pessoa específica tem ou não alguma situação que precisa de alguma precaução. Tá certo, então, Rodrigo, eu agradeço muito a sua participação, acho que foi bem esclarecedor, né, tudo isso, diante dessa nova, né, resolução da Anvisa, para a gente poder esclarecer realmente aí para as mulheres, né, tomar cuidado, porque não é pensando apenas na praticidade, mas também tem que pensar na saúde como um todo, né? Ótimo, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Cassiane, e ressalto a importância da população estar atenta, dos salões de beleza estarem atentos,
porque o objetivo é proteger a saúde da população e garantir, né, mais saúde, mais segurança para todos. Tá certo, então, muito obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente conversou então com o Rodrigo Taveira, ele que é coordenador de registro de cosméticos da Anvisa e foi o nosso convidado de hoje aqui no Saúde Agora. Obrigada pela audiência e continue aproveitando e assistindo à programação da TV Câmara Campinas. Até mais! Hoje o tempo amanheceu instável com previsão de chuva e ventos moderados a intensos. Confesso que estavam até bem intensos um pouco antes da gente começar o jornal, quando eu vi como estava o tempo lá fora. Mas vamos ver como fica para esta quinta-feira? Olha, amanhã a possibilidade de chuva diminui significativamente e o tempo deve ficar estável. A temperatura vai ficar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. E os ventos devem ser fracos a moderados. E olha só, o Estúdio Câmara fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na TV Câmara Campinas, assim como disse a Cassiane agora há pouco. Lembrando, então, que 3 horas da tarde nós temos a transmissão ao vivo da reunião de comissão de legalidade da Câmara Municipal, que vai discutir projetos que tramitam na casa, em destaque o projeto que trata do uso obrigatório aqui em Campinas de focinheira em animais de grande porte. E logo mais, 6 horas da tarde, tem reunião ordinária com discussão de 7 projetos, com destaque para a votação do orçamento para o ano de 2026 aqui de Campinas. Então a gente aguarda você, espera você e conta com a sua companhia. Uma boa tarde.